E o vídeo de hoje é Radar Artis 2014, questão 1. Nesse vídeo conceito nós vamos entender como é que funciona a questão 1 do radar e como o sistema faz a coleta de informações para que a gente possa responder esse questionário. Então vem comigo. Olá pessoal, então vamos iniciar aqui o vídeo conceito. Radar Artis, questão 1. E não deixem de assistir o vídeo conceito de apresentação, tá? Ele vai ajudar bastante a gente a entender aqui a questão. Então vamos lá. O que antes de mais nada, eu peguei aqui uma informação geral, que não vai estar restrita à questão 1 apenas. Ela vai orientar todas as questões que a gente precisa dar resposta aí para o radar, tá? Então, existe uma parte ali, ó, esse é o objetivo geral do Radar Artis, tá? Não é da questão 1. Então, o objetivo, dados de atenção à saúde realizados em beneficiários de planos privados de assistência à saúde. Ok. Informados à operadora por seus prestadores de serviço de saúde, e essa parte ela vai se repetir praticamente em todas as questões. Tá? Eu vou fazer uma tradução aqui só para a gente não ficar lendo tudo, vocês têm isso no manual, tá? O Radar Artis ele sempre vai pedir aquilo que a operadora ficou sabendo pelos seus prestadores de serviços, contratados, credenciados ou próprios, inclusive os oriundos de reembolso, e atendidos por outras em que o beneficiário é atendido por outras operadoras na rede de outras operadoras, tá? Que seria o intercâmbio aí, tá ok? Intercâmbio a pagar. Eu destaquei dessa operação, desse texto, uma parte importante que a gente não encontra no Radar Artis 2013, que é o seguinte: a operadora deve enviar os dados de atenção à saúde realizada em beneficiários com os quais mantém contrato de plano privado de assistência à saúde. Ok? Então, diferente do que aconteceu em 2013, o Radar 2014 pede para que a gente informe dados apenas dos beneficiários da nossa operadora, ou seja, o intercâmbio a receber não vai ser considerado na resposta das questões, tá certo? Bom, esta é a questão 1, gente. Então esse é o quadro geral da questão 1. E nós vamos abordar ele por partes. Nós vamos falar do título, do lado esquerdo, do lado superior ali, tá? Então, esse é o quadro geral, mas vamos falar dele por pedacinhos, tá ok? Primeiro, nós vamos ao título. Questão 1. Valor total dos eventos de atenção à saúde por grupo de origem, tá ok? Dessa definição que nós temos aí do que significa valor total de eventos de atenção à saúde por grupo de origem, eu vou destacar duas partes aí importantes, tá? Só para resumir, né, a descrição diz o seguinte: eu quero saber tudo aquilo, a ANS quer um valor de tudo aquilo que foi informado pela rede de prestadores de serviço da sua operadora, ok? No período do mês 11, tá? E ela pede o seguinte: ela quer saber o valor consolidado do registro de eventos, tá? O que nós entendemos por valor consolidado? É o valor da guia, já descontando aquilo que foi glosado e aquilo que foi estornado. Ou seja, os valores que estão compondo o quadro 1, a questão 1, não tem, já está descontado desse valor, o que foi glosado e o que foi estornado, ok? Registro de evento. Para nós entendemos o seguinte: informar os valores consolidados de todos os registros de eventos. Ou seja, quando é que existe para nós o registro de evento? Quando a guia é concluída. Então nós separamos desta definição do que é a questão 1, que o valor consolidado será aquele já desconsiderando glosa e estorno,
E o registro de evento, nós vamos coletar as guias através da data de conclusão da guia. Ou seja, vai compor o quadro 1 os orçamentos concluídos no mês 11. Desculpa, tá? Então, vai compor o quadro 1, orçamentos que foram concluídos no mês 1, já descontando as glosas e os estornos. Legal. Agora nós vamos pegar essas guias todas concluídas no mês 11 e vamos ter que separar elas em 2 grupos, né? Na verdade, ali nós vamos ter 5 grupos do lado esquerdo da questão, mas que diz respeito à parte odontológica serão só 2 grupos, que são as consultas e o tratamento odontológico. Ali a gente tem uma definição do que é consulta, né? Atendimento por prestadores, né? Por prestador, atendimento prestado por profissionais habilitados por um conselho no exercício profissional. E nós vamos ter uma definição do que é tratamento odontológico. Para o sistema, o que não é consulta é tratamento odontológico, ok? E lógico, sempre levando em conta aquela observação geral de que, independente de quem informa o atendimento ao beneficiário. Tá? Se quem informa é um credenciado, a rede própria, ou se é um reembolso, ou outras operadoras. Bom, vamos à parte superior da questão 1. Valor dos eventos de atenção à saúde por origem. Bom, a princípio, do lado esquerdo, nós separamos em 2 grandes categorias os orçamentos. Naquilo que é consulta e naquilo que é tratamento odontológico. Agora, no centro da questão, nós vamos separar esses valores dependendo de quem nos informou. Se foi a rede contratada ou credenciada, se foi os nossos cooperados, é aí que a gente chama do serviço próprio, ou se foram outras origens, ou seja, o intercâmbio, tá? Ou se a gente ainda fez um reembolso, ou se a origem é um reembolso feito pelo usuário, tá legal? Bom, gente, aqui a gente tem uma definição do manual do que é rede contratada e credenciada, do que é rede do serviço próprio e o que seria as outras origens e reembolso, tá? Bom, trocando em miúdos aí, rede contratada e credenciada e serviço próprio, tá? Rede contratada e credenciada, a gente coloca os credenciados ou as clínicas. No serviço próprio, nós colocamos os cooperados, tá? Essas informações vão vir lá do cadastro dos dentistas, ok? Outras origens e reembolso, nós vamos ter o seguinte, é o intercâmbio a pagar, tá? E reembolso, o sistema vai pegar do contas a pagar, tá? Mas é caso a gente tenha feito alguma devolução para o usuário por ele ter sido atendido em um dentista que não pertence à nossa rede. Tá? E tem um destaque especial ali na questão 1.11, tá? Que ela está em verdinho pelo seguinte, valor exclusivamente com a utilização da TUS. Por que eu destaquei isso? Que basicamente a questão 1 vai pedir para a gente o seguinte, quanto você concluiu de guias no período do mês 11? Quanto disso foi consulta e quanto foi o resto? Separa isso para mim entre rede credenciada, própria e outras coisas, tá? E agora me fala disso tudo, quanto foi utilizado o código TUS e quanto não foi. O código TUS aqui é aquele código grande, né? Que é o padrão da ANS. Por que eu destaquei em verde? Porque utilizar a tabela TUS é obrigatório a partir da implantação da TIS 3.02, que ocorreu dia 31 de agosto, tá? Foi a data máxima
para a implantação da TIS 3.02. E uma das coisas da implantação da TIS é que a operadora deve utilizar o código TUS. Eu sei que a maioria de vocês já utilizam esse código TUS, tá? E aqui eu destaquei por quê? Porque a gente tem que ter cuidado ao informar esse valor para a ANS, porque a operadora deve estar utilizando o código TUS. Ela não pode informar, ela estaria, não é que ela não pode, ela estaria em desconformidade com a norma se ela falasse que o código, que ela autorizou as guias sem utilizar o código TUS. Bom, pessoal, depois de a gente analisar o título da questão, o lado esquerdo e o centro da questão, eu separei aqui as regrinhas que ficaram dessas análises, tá? Apenas beneficiários locais, essa vem da definição geral do Radar TIS. Vamos analisar apenas beneficiários locais com contrato. Essa parte com contrato é importante, a gente vai ver a seguir. Concluídos no mês 11, sem glosas e estornos. E os valores separados por grupo, ok? Apenas beneficiários locais com contrato. Bom, gente, aqui é do cadastro de beneficiários. O que nós entendemos por beneficiário local? Ali onde eu destaquei, operador é detentor do contrato. Vão entrar os orçamentos de todos aqueles beneficiários que ali, naquele local, for o número da sua operadora. Agora, com o contrato, essa é a parte diferente aí. No plano, o que nós entendemos que sejam beneficiários que têm contrato com a operadora? Primeiro, ele é da sua operadora. E segundo, o plano que esse beneficiário possui não pode ter o SIMPAS com o número 111. Só são contratos de planos privados de assistência à saúde aqueles planos que o SIMPAS é 0, uma sequência de 8 zeros, ou que possuem um número, ok? Um número que não seja 111, aí, tá ok? O SIMPAS com vários número 1 identifica para a gente que que aquele plano não é um produto registrado na ANS e que é comercializado como plano de saúde. A gente tem essas situações no atendimento de intercâmbio, que já não entra no Radar TIS porque o beneficiário não é da operadora. E também naqueles contratos em que a operadora é apenas um prestador de serviço para uma outra empresa. Nesse caso, a gente cria um plano com o SIMPAS 111 aí, tá? Então, esses são exemplos aí de contratos. Mas o importante dessa primeira definição e a definição geral do Radar TIS. O beneficiário tem que estar identificado como sendo nosso e o plano do beneficiário não pode ser o SIMPAS do plano do beneficiário não pode ser ok. Segunda definição, segunda regra, né? Concluídos no mês 11. Só vão entrar os orçamentos que ali no destaque tiver com a data no período de 1 a 30 do 11. Terceira regrinha. O valor que vai entrar do orçamento serão os atos, desconsiderando aqueles que estiverem na situação de glosado e não realizado. Ou seja, esses dois procedimentos aí que vocês estão vendo na tela não vão entrar no valor desta guia, por exemplo. Tá? E a nossa terceira regrinha, a nossa quarta regrinha, agora para finalizar, é a separação pelos grupos. Como é que o sistema sabe se é uma consulta ou se é um tratamento odontológico? Na telinha de atos, lá na parte do CIP, a gente classifica cada procedimento odontológico. Os procedimentos, então nós vamos usar essa classificação do CIP para a gente separar o que é consulta do resto. Aquilo que tiver classificado como consulta nessa aba do CIP, nós vamos colocar no valor das consultas, na questão 1. E o restante nós vamos colocar no valor dos tratamentos odontológicos. Ok?
Então, agora, para finalizar, resumindo o que está entrando na questão 1. Está entrando na questão 1, os orçamentos dos nossos beneficiários, concluídos no mês 11, já descontando glosas e estornos, ok? É isso que está na questão 1. E essas informações estão separadas, e esses orçamentos estão separados de acordo com são consulta e tratamento odontológico e quem apresentou o orçamento, se foi o credenciado, se foi o cooperado ou se foi uma outra uniodonto, ok? Espero ter esclarecido aí as informações da questão 1 e não deixe de assistir os próximos vídeos. Muito obrigado.